Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui logo cedo pro nosso Café Vascaíno. Olha, já desejo a você um ótimo dia, um cafezinho quentinho pra gente abrir o nosso dia. Vamos juntos com muita informação sobre o Vasco da Gama. E o CT do Vasco da Gama vai ser o nosso principal tema, porque muita gente pergunta, Azevedo, como é o CT do Vasco da Gama? Ele tem condições de abrigar um elenco profissional? Por que a base não treina junto com o profissional? Não dá para integrar? Tem poder de crescimento? Quanto precisa investir? Vou contar essa história para você agora, aqui no nosso Café Vascaíno. Então não esquece seu like, comenta, compartilha, se inscreve. Gente, dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, é de graça e manda para geral, recomenda para a galera e o YouTube também vai mandar, ó, para muitos vascaínos. Bom, quinta-feira tem jogo importante, 8 da noite, e você vai acompanhar aqui na nossa transmissão a partir de 7h15 da noite, Vasco Internacional, jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam 5 jogos, o Vasco tem que somar pontos, voltar a somar pontos, porque dos últimos 5 jogos, nas últimas 5 rodadas, o Vasco perdeu 3 partidas, vem de 2 derrotas, tem apenas uma vitória e um empate, ou seja, de 15 pontos disponíveis, o Vasco conquistou apenas 4. Há uma queda clara de rendimento. E eu espero que essa data FIFA, o técnico Rafael Paiva tenha aproveitado para efetivamente fazer alguns testes e mudanças na equipe, porque são necessárias. Abandonar o esquema com 3 atacantes, eu faria. 4-4-2, uma boa, reforçando o meio-campo, colocando 3 homens de mais marcação. Eu traria o Maxime, por exemplo, para fazer um trio com o Gumora e o Cocão, liberava um pouco mais o Coutinho, para encostar ali, pode ser no Emerson com o Verratti, é uma opção, ou o Puma, para você ter até uma recomposição e nessa recomposição deixar o Coutinho mais livre, gosto até mais desse tipo de formação, ou 3 zagueiros, João Vitor, Maicon e Léo, também é uma solução, por que não colocar o Rojas em campo? Enfim, ele tem opções, basta que o técnico Rafael Paiva faça os testes, né? Para que ele possa efetivamente mudar a equipe do Vasco da Gama. Bom, olha só, deixa eu passar uma coisa para vocês aqui que é super importante sobre o CT do Vasco da Gama, porque dentro do vídeo que eu fiz ontem, se você não assistiu, eu vou deixar no final o link, o videozinho aqui, uma telinha para você clicar e assistir o vídeo de ontem, que eu falo da reestruturação, que foi dita pelo presidente Pedrinho na última coletiva, com o CEO Carlos Amodeu, dentro de um modelo em que o Vasco tem que pensar no seu futuro, e o futuro a curto, médio e longo prazo, o que será do Vasco, sem ou com o investidor, ou quando virá esse investidor, preparando a empresa para receber um novo investidor, mas com condições melhores, com um valor mais alto, um valuation, ou seja, o valor da empresa muito melhor do que está hoje, que já está melhor do que estava no início. Se a gente fizer um recorte lá atrás, hoje é melhor do que era no início. Mas o CT tem muito a ver com o que a gente vai falar, porque era uma obrigação da 777 até o meio do ano de fazer as melhorias. Isso estava em contrato. Esse cafezinho cedo, bom demais, né? Bom, e aí é o seguinte, torcedor, aliás, ó, a nossa canequinha tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês, que a galera curte, ó, a canequinha do Fanático Vascaíno tá aqui, ó. Pode chegar na sua casa também, tem na cor preta e na cor branca, é só mandar mensagem aqui pro canal, pro Fanático Vascaíno, ó. Ela chega na sua casa, entrega em todo o Brasil. Bom, o CT foi adquirido, vamos fazer só uma linha do tempo para que você possa entender. O CT do Vasco da Gama foi adquirido lá atrás, né, o terreno, em concessão da prefeitura. A prefeitura fez a cessão do terreno, ou seja, há um prazo, ela é provisória, essa concessão do governo municipal do Rio de Janeiro. E a torcida do Vasco, como sempre o fez, a história mostra isso, a torcida abraçou, fez vaquinha, contribuiu e o Vasco conseguiu com 6 milhões de reais fazer a construção do seu CT. Era um terreno e com 6 milhões conseguiu fazer o terreno virar um CT. E em 2020 teve a inauguração, a abertura, em 2021 os jogadores começaram a trabalhar no CT, que hoje é denominado Moacir Barbosa, o Barbosa, dos maiores goleiros da história do Vasco da Gama. Só que esse CT,
O terreno é de 130 mil metros quadrados. Isso é importante você saber, torcedor. Estou rodando várias imagens aí do CT do Vasco da Gama para que você possa acompanhar. Ele é um CT em que o Vasco hoje ocupa apenas 1/3 do terreno. Ou seja, há ainda 2/3 desse valor de 130 mil metros quadrados a serem ocupados. Então, numa conta rápida que a gente pode fazer, o Vasco ocupa algo em torno de 45 mil metros quadrados. Ainda tem 90, arredondando, para fazer. Hoje, no centro de treinamento do Vasco, que já evoluiu, mas está longe do ideal, as estruturas são provisórias, não são de aquelas definitivas de alvenaria, aquela coisa construída, são módulos habitacionais que são utilizados em vários locais. O Vasco optou por isso porque, como não tem a seção definitiva do terreno, e essa era uma das argumentações do antigo sócio da 777, de não investir o que tinha que investir, algo em torno de 30 milhões de reais, para modernizar o seu CT, o Vasco optou pelos módulos que são provisórios, mas são muito bons. Não são containers como antigamente, são módulos habitacionais utilizados em construções, inclusive. O Vasco hoje dispõe de 2 campos de treinamento, vestiário, academia, refeitório, sala de musculação, sala de fisioterapia, departamento médico, um auditório, sala de imprensa. A estrutura é boa? É. É a ideal? Não. Mas dá para fazer um bom trabalho. Os gramados são bons e o Vasco agora quer ampliar. E esse é o detalhe. O presidente Pedrinho não abre mão de fazer investimento no CT. E principalmente, e essa é uma notícia, torcedor, integrar a base que treina em Duque de Caxias com o profissional. Para isso, precisa ampliar o CT. Se o Vasco pegar e dobrar o CT que ele tem hoje, utilizar o segundo terço e ainda deixar 1/3 inacabado, o Vasco terá ainda 90 mil metros de área construída, onde ele pode ampliar para 4, 5 campos de futebol, ter quadras de areia, ter uma área molhada, ter uma área de piscina, por exemplo. O Vasco não tem para fazer um trabalho na areia, para fazer um trabalho em água, trabalhos fundamentais de recuperação. E esses são objetivos do presidente Pedrinho, que aos poucos, já a partir de 2025, irá implementar. E outra, uma das exigências quando for fazer um contrato com um novo sócio é que efetivamente tenha prazo e punição caso o prazo não seja cumprido pelo novo investidor. Porque a 777 tinha o prazo de, até julho, fazer o investimento de 30 milhões de reais para melhorar as condições, não fez e não tinha punição prevista em contrato. Essa é uma das mudanças no novo contrato que o presidente Pedrinho não abre mão. Então o CT do Vasco da Gama, que vai continuar sendo no CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, numa área em que está sendo modificada, inclusive a Cirela, parceira da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Vasco da Gama, na região, está pavimentando, já pavimentou uma rua, para quem já passou perto do CT do Vasco da Gama, que tem um acesso muito tranquilo, um trabalho feito com o Vasco, e isso é fundamental. Assim como lá na Barreira, em São Januário, o Vasco faz um trabalho na comunidade. Isso é muito bacana, os funcionários do Vasco têm uma integração com a comunidade da Cidade de Deus, porque o Vasco é o legítimo clube do povo. E o CT não é diferente. Então, torcedor, o que eu quero trazer para você neste nosso Café Vascaíno para a gente abrir o nosso dia. Boas notícias. Foco na ampliação do CT já em 2025. Com ou sem investidor? Com investidor, acelera. Sem investidor, o Vasco da mesma forma irá fazer, porque entende que na base e no CT, tendo essa estrutura e tendo a base integrada ao profissional, ali você consegue ter resultados, porque você consegue ter metodologia, acompanhamento, reuniões dos profissionais e principalmente a integração da base com o profissional. É muito mais fácil você ter um profissional atuando próximo da base do que distante. E a geografia do Rio de Janeiro os coloca de forma distante. Um na Cidade de Deus e o outro na Washington Luiz. São quilômetros separando 2 momentos importantes do Vasco da Gama. Então a integração vai acontecer a partir de 2025 e será no CT Moacir Barbosa. E aí, torcedor, curtiu? Então vamos tomar o nosso cafezinho para a gente fechar o nosso dia aqui no Fanático Vascaíno. Ó. Olha, e sempre aqui, ó, com muito casaca pra você. Fica com Deus.
Grande abraço e até mais tarde. Se curtiu o nosso conteúdo, ó, manda pra geral, se inscreve no nosso canal. Tchau, tchau.